Como estão? Domingo, vai botando no chat aí. Está me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá vendo aí a tela principal agora? Como é que estamos aí? Tudo certo? Vou abrir uma live aqui também no Instagram. Então me diz aí, tá tudo certo aí, Moa? Primeiro que disser tudo certo, vamos pra cima aí, vamos mandar bala aí nesse domingão aí. Como é que estamos? Tá me ouvindo bem? Dá um ok aí no chat, por favor. Estão me ouvindo? Tudo certo, João? Fala, André! Grande professor André! Tudo tranquilo, o pessoal aqui no Instagram também chegando aí. Bom dia a todo mundo. Live direto no YouTube, beleza? Fala Nicolas, grande Nicolas, beleza? Nicolas de Brasília, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Adelaide do Rio, estado do Rio. Beleza? Então bora, né? Sem mais delongas, vamos lá para nossa live aqui domingão, pra gente ter esse conteúdo pessoal aí do Instagram, tudo certo? Tá? Live acontecendo no YouTube, pode deixar as perguntas aqui no Instagram também, caso você tenha dúvida. E aqui no chat à minha esquerda, também aqui no YouTube, beleza? Vamos embora então para esse domingão, método potencializando o circuito, tá? Live. É isso aí, fala professor, tudo certo aí? Então tá tudo ok, vamos lá. Ó, decidi colocar uma enquete, né, no meu Instagram um tempo atrás aí para saber qual live vocês gostariam de ter, né? Se fosse com o método circuito, se fosse com intraset, enfim, né? Coloquei os métodos lá e vocês colocaram aqui o método circuito. Beleza? Goiânia, desculpa, Nicolas. Goiânia, aí, ó, show de bola. Maravilha. Carlos Alexandre Cardoso Pereira Cardoso. Caramba, hein? Show de bola, Carlos. Vamos junto, vamos junto. Bom dia aí, galera. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Luciano. Tudo certo aí também no Instagram, né? Estão me ouvindo bem aí? Ok? Tem um microfone aqui na minha frente que eu estou transmitindo pelo YouTube. Vamos lá, olha só. Bom dia, Richardson. Sejam bem-vindos aí. Bom, galera, é o seguinte, ó. Eu escolhi, né, o método circuito porque, na verdade, vocês escolheram, né? E vamos falar sobre ele porque é um método bem interessante. A gente precisa desmitificar algumas coisas sobre o método circuito, né? E principalmente a gente entender o controle das variáveis do treinamento de força quando a gente pensa no circuito, certo? Quando a gente pensa no circuito. Então é o seguinte, quando a gente pensa em prescrição do treinamento, a gente tem que lembrar que os princípios do treinamento físico eles estão embutidos dentro da sua prescrição, né? E a periodização do treino ela é fundamental para você conseguir ter sucesso na sua prescrição e o alcance real do objetivo do aluno, beleza? O método circuito é um método muito interessante, você pode fazer várias adaptações com o método circuito e cabe a você, né, identificar isso junto com o perfil do seu aluno, beleza? Bom dia Renata, bom dia aí de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Pois é, bota a cidade aí galera no chat aí de onde vocês são, esse é legal, eu gosto de saber de onde é que vocês são aí, beleza? Bom, o que é um método circuito? Então eu vou passar para vocês os conceitos básicos, a gente vai discutir esses conceitos. Tem um vídeo aqui que eu preparei também para mostrar para vocês, uma forma de prática, né? Aqui para vocês. E à medida que vocês vão tendo perguntas aí, coloca nos chats que a gente vai eliminando todas elas, tá certo? Bom, olha só, o que é o método circuito? De uma forma bem clara, direto ao ponto, tá? O método circuito é a execução de exercícios na sequência em que foram prescritos, com o mínimo de intervalo possível entre eles, em baixa a moderada intensidade, né? Então, olha só, olha que interessante. É uma execução de exercícios na ordem que eles foram prescritos. A literatura sugere que, para ser considerado um método circuito, tem que ser pelo menos 6 exercícios. É uma série gigante, digamos assim. Né? Ela é uma extensão dos sets básicos, né? Uma extensão do biset, do triset, né? Da supersérie ou superset. Daí a literatura ela se confunde um pouco nas terminologias, mas fato é que é a execução de 6 ou mais exercícios em sequência. Né? Isso se a gente for levar à risca, né? Se a gente for levar realmente ao pé da letra, 6, né? 6 exercícios, beleza? Bom dia aí o Franklin, Rio de Janeiro presente, a Thay também aí de São Paulo. Show de bola, vocês estão aí, né? Maravilha. Aí, ó, Porto da Folha, Sergipe. Ah, com certeza, Carlos, você estava lá no curso, show de bola, lá no curso em Itabaiana, né? Em julho voltaremos lá. Julho estamos de volta lá na região do Sergipe, né? Na região de Itabaiana. Beleza? Bora então, ó. E olha que interessante, né? É numa sequência em que foi prescritos exercícios, né? Do 1 ao 6, por exemplo, nessa sequência, ou quantos forem necessários, quantos forem prescritos de fato, e tem que ter um intervalo muito pequeno entre os exercícios, né? E a intensidade,
por via de regra, ela é para ser de baixa a moderada intensidade. Então a gente tem aí uma questão muito importante, né, que é o princípio da interdependência volume-intensidade. Como os exercícios eles são em sequência, se você trabalhar com alta intensidade mesmo, tá? Alta intensidade, é muito provável que o aluno tenha dificuldades de cumprir aqueles exercícios, né? Ou a qualidade do movimento ela não vai ficar muito legal. Enfim, então aí você precisa realmente colocar a mão na cabeça e pensar muito bem sobre isso. Pelo princípio da interdependência volume-intensidade, não é interessante você fazer uma sequência de 6, 7, 8, 10 exercícios com intensidades altas ou muito altas. Então você precisa controlar essa intensidade, né? E geralmente, o método circuito ele é executado no que a gente chama de passagens, né? A literatura traz essa palavra aqui, né? Eu também faço isso no meu livro, eu escrevo dessa forma. Passagens, né? E podendo alterar a ordem dos exercícios e a quantidade de repetições. Fica a critério da prescrição do professor. Né? Então, assim, ó, quando a gente vai para curso, quando a gente escreve um livro, dá uma palestra, dá uma live como essa aqui, no domingo, por exemplo, é muito importante que quando a gente discute um método, não simplesmente discutir o gesso, né, a forma engessada do método, mas também o que de fato a gente pode adaptar ao método. Até porque a gente tem uma diversidade de alunos, de perfis de alunos. E uma coisa interessante que eu sempre falo nas minhas lives, eu não conheço seu aluno. Eu não sei quem é seu aluno. Eu conheço você, talvez, né? Às vezes de um bate-papo, às vezes de um curso presencial que a gente se encontrou por aí. Eu conheço você. Agora, o seu aluno eu não conheço. Então você pode fazer, por exemplo, alteração da ordem dos exercícios. Você pode fazer alteração da quantidade de repetições. Você pode trabalhar um range de repetições. Eu quero trabalhar o circuito de 15 a 20 repetições. Você pode fazer, por exemplo, 3 passagens. Uma de 15 repetições, uma de 18 repetições e uma de 20 repetições. Você pode alterar o valor das repetições. Porque o que vale é o range do RM. O que vale é a intensidade que você quer trabalhar. Vamos supor, você quer trabalhar um circuito, por exemplo, de 10 a 15 repetições, né? Só porque o aluno tem pouco tempo para treinar. Você pode fazer uma passagem de 10 repetições, um pouco mais longa, com mais exercícios, e uma outra de 15 repetições. Pronto. Então, existem várias variáveis dentro do circuito para a gente poder manipular. Né? E o número de exercícios depende do nível do praticante. Aí, ó, o número de exercícios depende do nível do praticante. Isso significa dizer que eu posso prescrever o método de circuito para iniciante? Posso, mas muito cuidado com o volume de treino. Aí no iniciante a gente sugere que seja 6 exercícios, né, o mínimo do volume necessário para se ter uma certa estimulação, e também que a intensidade ela seja daí para baixa moderada mesmo, né? Mais interessante para o baixa intensidade, certo? Então a gente pode trabalhar o método circuito de várias formas, ok? Para diversos níveis de prática. Iniciante, intermediário, avançado e extremamente avançado, que é o que a gente tem na literatura hoje. Até que não surja aí o extremamente iniciante. Eu acredito que vai surgir esse nível aí, porque a gente tem pessoas que realmente não tem nenhuma coordenação motora, nenhuma condição, nada, nenhuma consciência de movimento. E a gente vai pegar uma geração pós-Covid, a geração do isolamento. A gente vai pegar a geração de crianças que ficaram 1 ano em casa, com baixo movimento humano, né, com baixo movimento físico. Então vai vir essa geração adulta aí daqui a 15, 20 anos. Então a gente precisa se preocupar com isso, né? E é excelente para condicionamento físico, é excelente para evitar monotonia, é muito bom para usar com treinamento regenerativo. Particularmente falando agora, eu, Moacir, particularmente falando, eu gosto muito do método circuito para trabalhar de forma regenerativa. Para quebrar, por exemplo, principalmente quando você está em treino de choque, né, que você usa métodos de intensificação, e aí você coloca estrategicamente, por exemplo, um ciclo de circuito na sua semana, de uma forma assim um pouco até mais dinâmica, para você conseguir manipular bem isso. Beleza? O Luiz, grande Luiz, está sempre com a gente também aqui no Instagram, e perguntou: o método PHA seria uma modificação do método circuito? Pô, cara, não vale, você já tá colocando as minhas cartas na mesa já, Luiz, exatamente, eu vou comentar sobre isso também, tá, cara? Sobre o método PHA, excelente pergunta sua, porque o PHA é uma forma de circuito e podemos ter intensidades mais elevadas. Eu vou comentar sobre isso também, excelente pergunta. Então eu já vou responder automaticamente a sua pergunta aqui durante a live, beleza? Mas muito obrigado pela sua questão. Podem perguntar à vontade aí no chat do YouTube também, beleza? Bom, e olha só que interessante, né? Quando a gente fala, por exemplo, do treino regenerativo, uma das grandes preocupações com treinos regenerativos é justamente a gente
evitar monotonia, né? Monotonia é um parâmetro de controle de carga interno, né, que reflete aí as oscilações de carga durante a semana e reflete a adaptação nesse período, né, que geralmente são 7 dias. Geralmente, não que se treine 7 dias, mas um ciclo de 7 dias, a gente verifica, né, pelas métricas do controle de carga interna. Aqui no meu canal no YouTube tem vários vídeos sobre isso. Sugiro também vocês acompanhar o canal do professor André Berzotti, que manja muito, né, de monitoramento de carga interna. Então tem um canal lá dele também que ele faz diversos eventos. Sugiro vocês acompanhar lá, que o cara manja muito dessas partes que envolvem as métricas em relação ao controle de carga. Beleza? E olha só, quando a gente fala então, né, da prescrição propriamente dita, geralmente, se você pegar qualquer livro de musculação, tá? Pelo menos os clássicos livros de musculação que eu conheço, né, que eu estudo, eles colocam basicamente em 3 passagens. É assim que eles fazem um circuito, em 3 passagens. Passagem 1, passagem 2, passagem 3. Então existe uma prescrição, ela é coerente e o que é bem interessante, que a gente vem discutindo também bastante ao longo dos últimos tempos, né? A questão da logística também, né? Por quê? Porque a gente sabe que existe uma preocupação com o time efficient. A gente sabe que existe isso, né? O que é isso, Mo? Time efficient? É eficiência de tempo. Quanto mais a gente conseguir otimizar o tempo, melhor. Melhor. Isso é muito bom. Né? Principalmente quando a gente pensa no fitness, quando a gente pensa em saúde. Né? Claro que vai ter momentos que você vai ter que ter treinos mais longos, por exemplo, desenvolvimento de força. Tudo bem. Né? Mas fato é que muitas pessoas elas têm hoje pouco tempo para treinar. E às vezes as pessoas, né, elas têm um receio que pouco tempo não funciona. Fica naquela coisa, será que fazer 30 minutos? Será que fazer 20 minutos funciona? Funciona. Porque nós temos que tentar fazer as pessoas compreender que o negócio é crônico, o negócio é a longo prazo, não é a curto prazo. Então se você treinar, por exemplo, 30 minutos por semana, de segunda a sexta, por exemplo, 5 vezes na semana, se você tivesse a condição, né, se você tivesse a condição, você treinou 2 horas e meia na sua semana, você treinou 10 horas no seu mês, você treinou 120 horas no seu ano no mínimo. Então é isso que a gente tem que tentar ensinar um pouco mais para as pessoas, porque o negócio é um processo longo, contínuo, né, e eterno, principalmente. Então, o circuito, por ser time efficient, né, ou seja, por ser aí um método que a gente trabalha por passagens, acaba você reduzindo o tempo da sessão. Só que interessantemente, né, o que a gente discute também em relação aos elementos da carga de treino é que o circuito ele é um treino denso. Ele é um treino denso. O que é um treino denso? É quando você pega o tempo sob tensão e divide pelo tempo da sessão. Então, se eu tenho um tempo de 1 hora de treino, treinei 1 hora, cheguei na academia, ou cheguei com o meu personal, enfim, 1 hora de treino, do início ao fim, 0 a 60 minutos. Mas eu fiquei sob tensão 30 minutos somente. Desses 30 minutos que eu fiquei sob tensão, eu tenho uma densidade de 50%, porque 30 dividido por 60, 50%. Ou seja, eu fiquei metade do tempo de treino contraindo a musculatura, independentemente se é concêntrica, excêntrica ou isométrica. Tanto faz. O fato é que eu tenho uma densidade alta. Só porque, por mais que a densidade é alta, o treino ele não é intenso. Se você pegar a PSE, inclusive eu sugiro fazer isso, eu vou até mostrar esse caminho para vocês aqui também. O aluno é para dizer uma PSE de 3 a 4. 3 a 4, no máximo 4. Eu vou mostrar para vocês a escala de homem para fazer isso também. Tá certo? Então, olha um exemplo aqui, ó. Passagem 1. Supino reto, remada baixa, agachamento livre, rosca com halteres, mesa flexora, elevação lateral, cadeira abdutora, abdominal supra, 3 a 5 minutos de aeróbio. Então, o circuito ele tem uma sequência lógica de exercícios e no final, geralmente, para encerrar essa passagem aqui, a gente coloca um pequeno estímulo aeróbio, ou seja, um volume pequenininho, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, às vezes até um hit, por exemplo. O aluno sai aqui do final da passagem, ele vai lá para uma bicicleta, com uma esteira e faz um hit de 20, 30 segundos, fechou. Até porque a intensidade ela tem que ficar controlada ali para o moderado, beleza? E aí, acabando, né, essa passagem, a gente vai para a segunda passagem. Mas olha que interessante, isso aqui deve acontecer com o mínimo de intervalo possível. Então, faz o supino reto, sai do supino reto, vai para a remada baixa, sai da remada baixa, vai para agachamento, sai do agachamento, vai para a rosca com halteres, e assim vai, e assim vai. Mas só que veja que eu não coloquei número de repetições aqui. Não coloquei nada aqui sobre repetições, eu apenas elenquei os exercícios. Então, primeiro eu selecionei os exercícios. E olha que interessante, acabou essa passagem aqui, fechou esses minutinhos de aeróbio, o
que eu posso fazer? Repetir essa passagem? Eu posso repetir. Seria a segunda, no caso, né? Eu posso continuar. Mas também eu posso alterar os exercícios. Crucifixo inclinado, puxador costa, agachamento guiado, tríceps banco, stiff, elevação frontal, cadeira adutora, abdominal oblíquo e mais um pouquinho de aeróbio. Fechou. Olha que interessante, olha que motivante isso. Aí você pensa, o aluno vai olhar assim, cara, meu Deus do céu, nossa, meu treino tá top. O aluno não consegue desfocar, não vai ter tempo para ele desfocar, porque ele tem que estar ligado, ele tem que estar conectado com o seu treino. Né? Ele tem que estar em contato com o professor e com a professora. Não dá para desfocar. Até porque o circuito ele tem que ser feito com o mínimo de intervalo possível entre as passagens, entre os exercícios nas passagens. Né? Alguns autores, eu já vi isso num livro, eu não vou lembrar o autor agora, mas eles sugeriam para indivíduos iniciantes que não existisse esse intervalo aqui, esse aeróbio aqui no final, e que fosse um descanso passivo. Então, exemplo, o aluno ele completa todos os exercícios e fica 3 minutos paradinho, quieto, sem fazer absolutamente nada. 3 a 5 minutos parado, descanso passivo, parado, nem caminhando na esteira, nada, parado. Para indivíduos muito iniciantes, para depois ir para a segunda passagem, para depois da sequência no treino. Ok? Então, é uma estratégia? É uma estratégia também. Né? Você pode fazer isso. Mas eu sugiro trabalhar com estímulo aeróbio. Eu sugiro. Se você quer, por exemplo, reduzir a percepção subjetiva de esforço, o interessante talvez é trabalhar com menos exercícios. Ok? Bom, mas vamos seguir aqui o nosso exemplo no PowerPoint aqui, beleza? Ó, fechou a segunda passagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exercícios. Ok? Contando com o abdominal, né? Fechou 8 exercícios. Fez 3 a 5 minutos de aeróbio, vai para a passagem 3. Por exemplo, pullover, remada curvada, agachamento sumô, tríceps com corda, rosca Scott, desenvolvimento, cadeira extensora, o infra e mais um pouquinho de aeróbio. Então, olha só, olha que interessante. O aluno acabou fazendo aí, nesse treino, né, uma quantidade de exercícios bem interessante. São 8 exercícios por passagem, dá 24 exercícios. Só porque é apenas uma sériezinha. E somente com essa tela aqui a gente pode ficar a manhã toda discutindo sobre ela. Em termos de intensidade, em termos de volume, o que a gente pode manipular, o que a gente não pode manipular e assim por diante. Exemplo. Eu posso trabalhar essa primeira passagem aqui, 10 repetições. A segunda passagem, 12 repetições. A terceira passagem, 14 repetições. Eu posso trabalhar, por exemplo, que é muito legal de fazer também, primeira passagem, 10 repetições. Segunda passagem, 15 repetições. Terceira passagem, 20 repetições. É uma estratégia piramidal, por exemplo. Porque a intensidade ela não vai ser a mesma, a intensidade absoluta não vai ser a mesma. Por quê? O supino reto para 10 repetições, uma coisa, certo? Então você pode alternar os exercícios ou insistir os exercícios. Isso que é interessante. Por exemplo, se você fosse trabalhar somente essa aqui, ó, onde está o meu laser aqui, ó, em cima desse retângulo azul aí, beleza? Então, passagem, 10 repetições. Supino, remada, agachamento, rosca, mesa, flexor, elevação lateral, cadeira abdutora, abdominal supra. 10. Fechou o aeróbio? 3 a 5 minutinhos, por exemplo, uma esteira. Fechou? Fechou. Volta para o supino reto e faz 15. 15 remada, 15 agachamento, 15 rosca e vai e termina com 15 abdominal. Fecha de novo, 3 a 5 minutos de aeróbio. Acabou a segunda passagem, né? Porque eu já passei 2 vezes. Terceira passagem, aí agora 20 repetições. Supino, remada, ou seja, você pode insistir no exercício ou você pode alternar os exercícios, fechar o volume. Então, olha as possibilidades que você tem aqui. Outras possibilidades, só nessa tela aqui, tá? Porque eu já vou mostrar um exemplo prático para vocês, que daí vocês vão pirar. Por exemplo, você pode alternar o segmento. Aqui eu fiz isso, se vocês perceberam. Eu fiz 2 exercícios para o segmento superior, 1 para o inferior. Aí eu coloquei aqui 1 para segmento superior, 1 para inferior. Tá vendo? Eu fui alternando segmentos. Isso é legal também. Isso é muito legal. Você pode fazer uma passagem só de segmento superior, a outra passagem só de segmento inferior. Você pode fazer um treino em circuito de membros inferiores, um treino em circuito de membros superiores, 2 dias seguidos, por exemplo. 2 dias regenerativos. Olha a possibilidade que você tem de prescrição só com o circuito. Só com o circuito. Tá vendo? Que legal, né? Muito legal. E outra coisa também que é legal de discutir. O aeróbio, né? Eu posso alternar os aeróbios também. Eu posso aqui fazer esteira, aqui eu posso fazer bicicleta, e aqui eu posso fazer elíptico, posso fazer um pula-corda, posso fazer um polichinelo. Enfim, você pode alternar as estratégias também de treinamento aeróbio. Então, a gente está falando só de circuito, galera. Só de método circuito.
Tá? Então, quem já tem o meu livro aí sabe muito bem do que eu estou falando, a quantidade de métodos que tem e a possibilidade de prescrição. E ela é, nossa, muito variada, para todos os níveis, do iniciante até o extremamente avançado. Cabe a você, então, prescrever com coerência para que você consiga realmente fazer com que o aluno ele tenha o objetivo desse método, que é o método circuito, né, que você pode trabalhar ele como um estímulo, de fato, como se fosse um estímulo dentro da programação, que serve muito bem para iniciante, né, para intermediários também, ou você pode trabalhar como estratégia regenerativa. Né? Inclusive, esse método circuito aqui, eu fiz ontem, foi sábado ontem, né? Não, foi sexta-feira. Sexta-feira eu fiz uma estratégia de método circuito. Inclusive, é muito bacana, né? Porque você consegue abrir a sua cabeça para prescrição. Isso é show de bola. Tá? Então, só nessas informações que estão na tela aqui para você, você consegue ver, cara, realmente o método circuito é muito bom. E aí tem mais, né? Muita coisa massa, né? Como, por exemplo, eu posso usar, ao invés de 3 passagens, eu posso usar 2 passagens, eu posso usar até 4 passagens. Ao invés de fazer 8 exercícios, cada passagem, eu posso fazer 4 passagens com 6 exercícios. Dá na mesma, porque 8 vezes 3 é 24, 4 vezes 6 é 24 igual. Então, olha só, é por isso que eu falo que você tem que entender de matemática, cara. Né? Porque se eu botar uma quarta passagem aqui, vocês vão pensar o seguinte, cara, mas é muito volume. Não, mas eu tiro 2 exercícios de cada passagem e jogo para a quarta passagem. É o mesmo exercício, dá 24. Pode ser que leve mais tempo, porque ele vai fazer 4 passagens. Mas em termos de volume, está equilibrado. Então fica tranquilo. Beleza? Professor André ali, ó, alternando por segmento é uma boa estratégia para o aluno tolerar mais as passagens e conseguir manter a mesma performance durante toda a sessão de treino. Com certeza, professor. Com certeza. Inclusive é o que a gente sugere, né? É o que a gente sugere. O circuito, na sua essência, é sugerido que você alterne o segmento. Você alterne. Essa é a principal sugestão em relação ao circuito na montagem de programas, né? Quando você vai direcionar a tua montagem. Eu vou fazer alternado por segmento. É isso aí. Show. Obrigado aí, professor. Aqui o Luiz, no Instagram, posso usar a pirometria? Pode usar. Só que tem que cuidar com a questão da intensidade, tá, Luiz? Mas pode usar sim. Pode usar. Até porque se a gente for considerar a pirometria como potência, né, a potência é de 0 a 60% de um RM, teoricamente a intensidade é baixa a moderada. Beleza? Galera do YouTube, tudo certo aí? Alguma pergunta por enquanto? Nada? Tá tudo certo? Aqui do Instagram também? Respondidas as perguntas aí? Qualquer coisa vai deixando as perguntas. Continua nas perguntas aí. Olha só o que eu coloquei para vocês na tela agora. Métodos conjugados. Aí é o seguinte. Isso aqui é só para quem é ninja. Para quem é ninja. Para quem não é ninja ainda, vamos ser ninja junto. Olha só. Métodos conjugados, como está escrito aí na tela para vocês. Métodos conjugados. O que é isso, cara? Olha só. Tem uma estratégia muito bacana de utilizar também, que é você potencializar o método circuito, que é você utilizar as técnicas diferenciadas no circuito. Aí, tá, peraí. Técnicas diferenciadas, métodos diferenciados. Como assim, amor? Assim, calma, que a gente tem tempo ainda. Fica tranquilo. Então, pega teu café aí, pega teu cafezinho da manhã, senta, fica de boa e vamos junto, nós temos tempo, tá? Amanda, bom dia. A imagem não está tão nítida, só aqui comigo ou está assim para vocês também? Amanda, você pode fazer o seguinte, ó. Ali no rodapé do vídeo, na parte de baixo do vídeo, tem uma engrenagem. Tem aquela coisinha da engrenagem, sabe? Você clica ali no detalhes e aí você vai colocar qualidade. Você vai em qualidade e tenta colocar a máxima qualidade que você conseguir colocar aí. Beleza, Amanda? Aí no vídeo mesmo, no canto direito, tá? Onde você deixa em tela cheia e tal, você vai ali na engrenagem, configurações, tá escrito detalhes na verdade, tá? Detalhes, clica ali, qualidade e aumenta a qualidade que vai melhorar. Beleza? Aqui tá tudo certo, aqui tá em full. Bom, Amanda, tenta aí para ver se vai. Vamos lá. Professor André Berzotti, muito obrigado pela sua contribuição, amigo. Valeu aí, muito obrigado pela contribuição. Ó, vamos continuar métodos conjugados? Show, né? Como assim? Assim, ó. Pessoal do Instagram aí, tá? Não vai conseguir visualizar isso aqui agora, certo? Mas no meu canal no YouTube tem bastante vídeo sobre isso, depois você pode assistir a live lá também, tá? Vai ficar gravado para vocês lá. Olha só, eu vou rodar um videozinho aqui, meu. Eu sofrendo. Eu gosto de mostrar, né? Eu sofrendo. Por que eu gosto de mostrar eu sofrendo? Por que você faz isso, Moa? Por causa da coerência ética, né? Praticar aquilo que se ensina. Um dos ensinamentos do professor Cortella, né?
Então não adianta eu falar, escrever livro e eu não praticar aquilo que eu ensino. Devemos fazer isso. Olha que legal aqui, eu vou mostrar o videozinho para vocês, tá? Um treinamento de circuito que eu gravei para uma plataforma EducaFit. E eu peguei um recorte com autorização para poder reproduzir aqui para vocês, tá? Então, olha só, eu fui treinar aqui na minha casa, né? Aqui no meu ladinho aqui à minha direita, saindo aqui do meu quarto, tem aqui na minha sala, que eu destruí a sala e fiz um estúdio de gravação e um estúdio de treinamento, né? Então, eu quero mostrar para vocês aí o circuito com métodos conjugados, tá certo? Então, vai prestando atenção aí enquanto eu vou respondendo vocês. Obrigado, professor, tamo junto. Obrigado, André, tamo junto. Em breve também, professor André e eu faremos eventos aí para vocês também. Então fiquem ligados, tá? Sigam o professor André. Foi o professor André que eu falei para vocês que é para seguir ele lá no canal dele. É o cara que manja da variabilidade de frequência cardíaca, carga interna. Beleza? O treinamento consiste em 3 passagens. Olha que legal. 3 passagens, tá? Tô aquecendo ali de boa, oxímetro, né? Eu ainda não comprei um frequencímetro, uma vergonha, né? Quem quiser me dar um de presente, tá? Meu aniversário é semana que vem, então se alguém quiser me dar um frequencímetro de presente, tô aceitando. Beleza? Ó, serão realizados os seguintes exercícios. Olha o que eu fiz. Pull down, certo? Dorsais. Extensão de cotovelo na polia, tríceps. Rosca direta com barra, bíceps. Crucifixo inclinado, peitoral. Desenvolvimento com halteres, deltoide. Então eu fiz só segmento superior. Foi o dia que eu treinei segmento inferior. Segmento superior, perdão. Foi o dia que eu fiz segmento superior. Aqueci. Fiz o aquecimento. Ok? Deixa eu dar aqui uma... Ó, controlando a frequência. Ok? Eu fiz o cálculo da minha frequência de reserva também. Para saber direitinho, né, como é que tá, tudo certinho. Aí vamos lá. Na primeira passagem, eu fiz 12 repetições de cada exercício, tá? 12 repetições de cada exercício. Então eu fiz 12 repetições de pull down. Quando eu terminei o pull down, com o mínimo de intervalo possível, assim como a literatura sugere, o que eu fiz? Eu saí do pull down e fui para o segundo exercício. Tu vê, residencial, tá? Tudo em casa. Tudo em casa. Por quê? Porque a intensidade ela é baixa moderada. Olha lá, baixa a moderada. Velocidade, 3 segundos cada movimento, mais ou menos. Tá? Não fiz uma velocidade tão lenta assim. Mas vocês vão entender a paradinha onde eu quero chegar. Ó, acabou o pull down, com o mínimo de intervalo possível, a gente executa o próximo exercício. Então é o tempo ali de arrumar o óculos, arrumar o boné na careca e vamos pro próximo exercício. Ok? Ó, aí vamos lá, extensão de cotovelo. 12 repetições. E assim vai, galera. Certo? Assim vai. Assim eu fui até o último exercício. Chegando no desenvolvimento com halteres, que foi o último exercício. Controlando as intensidades absolutas, que é muito importante. Né? Essa intensidade, por exemplo, que eu estou fazendo esse exercício, é uma intensidade baixa para mim. É baixa para mim essa intensidade aí. Geralmente eu faço com o dobro desse peso para uma série de 8, 9, 10 repetições. E acabando, ó, vamos ver aqui, vamos ver se eu vou acabar já. Acabou. Aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a minha bicicletinha para fazer aquele estímulo de aeróbio. Olha lá, 3 minutinhos de bicicleta, controlando a frequência cardíaca, de buenas. Ok? Olha lá. E depois, meu povo, agora saca a jogada que eu fiz agora. Esperar ele terminar ali, né? Ele é eu, no caso. Ó, batimento 130. 130 para mim é mais ou menos uns 60, 65% da frequência cardíaca de reserva. Então tá de bom, tá tranquilo, tá sossegado. E, ó, acabou a primeira passagem. Quanto tempo demorou? Mais ou menos, ó. Ali, ó. 6 minutos e 46. Vamos colocar 7 minutos? 7 minutinhos? 7 minutinhos para fazer a passagem. Sossegado. Treino regenerativo. Né? Treino regenerativo é bom, né? Dá aquela quebrada na monotonia. Né? Você consegue baixar a intensidade. Melhorar um pouquinho o aspecto neural frente ao exercício. Assim vai. Mas olha só. A segunda passagem. Lembra que eu falei dos métodos conjugados? Eu não fiz séries convencionais. Eu não fiz repetições convencionais. Eu coloquei um método 3-7. O que é um método 3-7? Alguma pergunta aí no Instagram, pessoal? Franklin, vem fazer aqui curso no Rio de Janeiro. Ih, rapaz, se eu te disser que a gente tá armando um curso pro Rio de Janeiro, hein? Vou até perguntar pro professor André aí, daqui a pouco ele dizer se tá confirmado ou não tá. Se ele disser que tá confirmado, fechou. Rio de Janeiro. Temos aí projeção pro Rio de Janeiro também. Como assim métodos conjugados, Moa? Como assim? O que é esse método 3-7? Bom, para quem já assistiu algum curso meu, para quem já assistiu algum presencial ou online, enfim, até mesmo aqui no meu canal no YouTube tem um vídeo que eu falo sobre esse método aí, método 3-7. O que é o método 3-7? Você faz 3 repetições, descansa
10 a 15 segundos de intervalo, faz 4 repetições, descansa 10 a 15 segundos de intervalo, faz 5, 10 a 15, faz 6, 10 a 15, faz 7. Ou seja, você vai fazer 3 repetições e vai chegar em 7 repetições no mesmo exercício com o mesmo peso. Veja na prática como é que funciona isso. Olha lá, pull down, 3 sets. Segunda passagem, né? Segunda passagem. Ó. Olha lá, 3 repetições. Então, vou fazer 3 repetições. Tranquilinho. 2 repetições, pull down, 3 repetições. Eu vou seguir a mesma ordem dos exercícios que eu fiz. Ó. Parei e vou descansar 15 segundinhos. Ok? Estratégia de circuito para regeneração. Potencializando o circuito. Acabou 10, 15 segundinhos, ó, eu vejo eu estou controlando. Não dá tempo para você pegar celular e ficar batendo foto. Não dá tempo. Vai lá, ó. 4 repetições. Continua a execução com o mesmo peso. 4 repetições. Então eu estou controlando o volume, controlando esse volume, só que com pequenos intervalos entre a crescente de repetições. 3 repetições, descansei 15. 4 repetições, vou descansar 15 de novo. E assim eu vou até 7 repetições no mesmo exercício. Tudo bem? Vou fazer 7 repetições no mesmo exercício. O pessoal do YouTube está vendo aí, né? Ou seja, quando você terminar essa crescente de repetições, encerra o exercício. Aí sim você parte para o próximo exercício. Então aqui agora eu acho que eu vou completar 7, né? 7. Ó. 7 repetições. Aí o que eu vou fazer? O ajuste do peso para poder fazer a extensão de cotovelo, para fazer o tríceps polia, tá? Tanto faz aí a forma. Ok? Olha lá, continua vendo aí. Pessoal aqui do Instagram, o Paulo, professor, quando estará em Campinas? Campinas, dia 30 de abril, Paulo. 30 de abril estaremos aí na Academia Trooper. Igual como se escreve The Trooper do Iron Maiden. Estaremos aí em Campinas, dia 30 de abril. Ok? Patrícia. Ô, Patrícia, tudo bem? Que bom vê-la aqui. Patrícia também que é do Rio, né? Já enviei livro para você, que legal. Se ele não confirmar, eu confirmo. Eu quero vocês no Rio. Vem, tá confirmado. Ó, o professor André botou confirmado o curso Rio de Janeiro. Professor André e eu, curso em dupla. 7 de maio, Rio de Janeiro. Então tá aí, é pra vocês. Certo? Beleza? Alguma pergunta? Deixa eu ver, acho que eu perdi alguma pergunta aqui em cima do... Vai vendo o vídeo aí enquanto isso. Vai vendo o vídeo aí enquanto isso. Professor Luiz, grande professor Luiz também tá aí com a gente. Professor Luiz lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Olá, mestre. Olá, meu querido. Se o aluno progredir no treino na intensidade com pouco descanso, pode ser uma boa estratégia para maximizar a redução de gordura corporal ao longo das semanas? Pode ser, principalmente por causa da condição metabólica dele, né? Por causa da situação em que você vai promover uma atividade mitocondrial mais elevada. É excelente sim, com certeza. Inclusive, é bacana você usar o método circuito quando o aluno está com baixa caloria, né? Está com, por exemplo, uma dieta com restrição calórica, por exemplo, né? Ou a redução de carbo, coisa do tipo. Bem interessante. Curso híbrido, avaliação e prescrição de treinamento aeróbio irresistível. Isso aí. Esse é o nosso curso lá, beleza? O pessoal do Rio de Janeiro. Professor, poderíamos aplicar o HIIT em microciclos regenerativos? Paulo, o High Intensity Resistance Training não é considerado treino regenerativo porque ele tem falha. Certo? Ele vai até a falha. Então, como tem falha, a gente não sugere ele para treinos regenerativos. Tá certo? Bom, vamos passar aqui adiante. Ó, fechando o segundo ciclo, né? Ó, já deu uma pegadinha, né? T3 7 é um método um pouquinho mais cansativo. Mas acabou. Não acabou ainda. Onde é que eu tô agora? Vamos ver. 7. Vai acabar agora. Ó, aí, opa. Aí eu vou lá pra bicicleta. Fim da segunda passagem, tá vendo? Acabou a segunda passagem. Acabou a segunda passagem. Terceira passagem. Eu propus 3 passagens para mim mesmo. Né? Eu prescrevi 3 passagens para mim mesmo. Só que agora, o que eu vou fazer? O pico de contração. Olha aí, que legal. A terceira passagem vai ser o pico de contração. Olha que estratégia massa. Pull down. Então, ao invés de fazer 12 repetições, eu vou fazer 6 repetições e vou parar 3 segundinhos. Vou fazer um pico no finalzinho da ação concêntrica. Quer ver? Acompanha aqui. Ó. Eu faço 6 repetições e paro 3 segundinhos lá embaixo. Com o pull down lá embaixo. Ok? Olha lá. Eu fico 3 segundinhos. Deu 3 segundinhos, faz mais 6 repetições e completa as 12 repetições. Mas eu tenho um pico de 6 segundos de isometria por exercício. Essa é a terceira passagem, ou seja, estou potencializando o método.
Eu estou trabalhando dentro da intensidade moderada, certo? Ou seja, estou respeitando o que é a essência do método, porém eu estou utilizando métodos conjugados. Ou seja, não estou usando só as séries múltiplas, estou usando o 3-7, nesse caso aqui eu usei o 3-7, e usei também o pico de contração. Ó. Repare que tem um ajuste do peso para que fique dentro da característica. Eu acabei de falar isso, né? Então, ó, eu vou lá, ajustei o peso, veja que o peso, ó lá, ali tem, acho que são 13 quilos que tem ali no pulo, no crossover ali. 13 ou 12, tem 12 quilinhos ali. 12, 12 quilos. Cara, é 40% do que geralmente estou acostumado a fazer uma série intensa. Ou uma série até a falha, por exemplo. Mas veja, eu estou trabalhando o que é um método. É um treino regenerativo. É um treino regenerativo. Então, ó, quer ver, ó, 6 segundos, onde é que eu parei? Ó, em 90 graus. Parei aqui, fiz 6 repetições, parei aqui. Beleza, pessoal do Instagram? Tudo certo aí? Bom, e aí eu vou até o fim, passar aqui, e vou para a bike. E fecho o treino, ó. Fechou o treino. Quanto tempo deu? Cara, 27 minutos. 27 minutos. Eu fiz o meu treino regenerativo, utilizando diversos métodos de treinamento, ó. Batimento cardíaco controlado, né? Depois eu fiz o controle de carga interna e o da carga externa. Deve vir aí no vídeo aí. Vamos ver se vai aparecer aí no vídeo. Estou olhando, né, quanto de distância eu fiz, ver quanto é que deu, né, para poder calcular o volume depois total do treinamento aeróbico, que eu considero também. Faço também o controle, certo? E no final ali vai aparecer as cargas. Ó, tempo de sessão aproximadamente 35 minutos, aproximadamente, mas na verdade deu menos, né? Carga externa, ó, primeira passagem, é o volume total de treino, 1.320 quilos, certo? Que é o produto, né? Entre o número de repetições e o peso dos exercícios, ok? Esse foi o total da primeira passagem. Na segunda passagem, teve um total aí de 2.225. Por que aumentou tanto assim? Por que teve esse aumento? Porque foi o 1,37 m. O 1,37 m, se você reparou, é o dobro de volume da primeira passagem. O 1,37 m são 25 repetições. Né? Por isso que o volume ele acabou sendo um pouquinho mais elevado comparado à primeira passagem. A terceira passagem, ó, eu contei cada fase isométrica como uma repetição. Então deu 1.078 quilogramas. Okay? Então a gente teve aí um método, né, de circuito muito bem prescrito, penso eu, né? Muito bem prescrito. E a gente consegue trabalhar o aspecto motivacional, né? Isso é muito interessante. Então, se você fizesse, por exemplo, o circuito somente com as séries convencionais, 12, 12, 12, 12, por exemplo, tudo bem, show de bola, tá certíssimo. Certíssimo. Mas o que eu quero com vocês aqui, né, com todos vocês, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, é o seguinte, abra sua cabeça para a prescrição do treinamento. Ok? Por isso que, se vocês tiverem a oportunidade de ir a cursos, vão a cursos, sejam meus, do professor André, do professor Luiz também, que ministra cursos lá em Mato Grosso do Sul. Vá em cursos, abre a tua cabeça, tá? Esteja aberto a ouvir os profissionais. Invista em livros, invista em cursos. Isso é muito bom, porque isso faz você criar o seu modelo de prescrição, a sua forma de prescrever. Beleza? Bom, vamos seguir aqui então, olha só. Né? E foi até uma pergunta que o Luiz perguntou aqui no Instagram sobre o PHA. O PHA significa Peripheral Heart Action, é do inglês, né? Bonito, né? É só botar em inglês que fica lindo, né? PHA significa Peripheral Heart Action, é um método de treinamento antigo, é um método antigo que está querendo ganhar força novamente. Teve um artigo publicado recentemente sobre isso, inclusive em idosos, na população idosa. Muito legal o estudo. Okay? Depois quem quiser me manda aí um direct no Instagram ou deixa aí no comentário que eu caminho para vocês. É um artigo bem legal que fala sobre PHA. O Peripheral Heart Action é uma estratégia muito interessante do ponto de vista motivacional porque você pode trabalhar com desafios. Como assim desafios, Moa? Desafios, cara. Sim, ó. Você trabalha com mini circuitos. Olha essa jogada aqui na tela. Mini circuito 1. Bloco de 8 repetições. Os exercícios, tá, galera? É uma forma apenas para ilustrar, tá? Não precisa ser esses exercícios. Lembra? Abre a tua cabeça, tá? Você é controlador de variáveis. Lembra disso, né? Controlador de variáveis. Quem já foi em curso meu sabe que eu falo isso o tempo todo. A gente não é contador de repetição, ajudante do aluno. A gente é controlador de variáveis. Então, olha só o que eu fiz. Isso aqui é bem legal, tá? Ó, mini circuito 1. Repetições, 8. Um bloco de 8 repetições. Agachamento guiado, pode ser um agachamento livre, um agachamento sumô, tanto faz. Qualquer exercício, na verdade, de membros inferiores. Alternei para o segmento superior, supino reto barra. Supino reto barra, tudo 8, ok?
cadeira extensora, segmento inferior. Crucifixo inclinado, segmento superior. Peitoral, tá vendo? Musculatura de membros inferiores, um multiarticular, um monoarticular, 2 exercícios para a musculatura do peitoral, um multiarticular, um monoarticular. Direto, sem intervalo. Só que a diferença é que este modelo aqui você pode aumentar a intensidade. Então você sai ali da baixa e moderada intensidade do método circuito e entra, se você quiser, professor, professora, se você quiser, prescrever em alta intensidade. E é legal porque é o seguinte, ó, o que a gente faz? Eu fazia isso numa academia que eu trabalhava, eu colocava isso num quadro, né? Sabe os quadros de academia? Esses quadros a gente coloca recado, coloca lá o quadro técnico do CREF, esses quadros assim, eu colocava os mini circuitos. E aí quando a pessoa cumpria, eu ia lá e riscava com X. Assim, aí cumpriu, né? Como se fosse uma meta, como se fosse um desafio. Isso é legal, porque a pessoa vê, pô, fiz lá, legal, show de bola. Agachamento, 8. Sai do agachamento, vai pro supino reto, 8. Sai do supino, vai pra cadeira extensora, 8. Sai da cadeira extensora, vai pro crucifixo inclinado, 8. Fechou. O que acontece aqui? A gente tem mais ou menos, tá? Um tempo aqui de 2 a 3 minutos. Descansa 2 minutos, ok? Esses 2 minutos também você pode fazer de forma ativa ou de forma passiva. E é apenas uma proposta de prescrição, ok? Então eu fiz agachamento, supino, cadeira, crucifixo. Vai dar mais ou menos uns 2, 3 minutos. Se você conseguir fazer essa logística, né? Aí, por isso a importância da logística, porque você pode colocar os exercícios já um perto do outro, para ficar mais time efficient, né? Para ficar mais eficiente em termos de tempo. Descansa ali, ou você coloca uma estratégia ativa de 2 minutos, vai para o mini circuito 2. Só que olha que bacana, você coloca o volume lá em cima. Ao invés de 8, vai para 15 repetições. E você pode alternar os exercícios. Olha lá, afundo, remada baixa, mesa flexora, puxador costas. O que eu fiz agora? Alternei por segmento, só porque agora eu estou trabalhando musculatura de dorsais e não de peito. Então, estou trabalhando o antagonista do peitoral. Ou seja, na hora que eu estou prescrevendo, eu estou pensando em tudo. Eu estou pensando em tipo de ação muscular, eu estou pensando em montagem alternada por segmento, eu estou pensando em complexidade do exercício, se é mono, se é multiarticular, e assim vai. Então aqui, ó, vamos lá, ó, de novo. 8 repetições, agachamento, supino, cadeira extensora, crucifixo. 2 minutos de intervalo, vai para o mini circuito 2. Aí pega o mini circuito 1, risca. Completou. Curtiram a sonoplastia, né? Aí começa, por exemplo, a fundo, 15 repetições. Aí vai para um bloco de 15 repetições. Mini circuito 2. Mini circuito 2. Afunda, remada baixa, mesa flexora, puxador costas. Direto. Tudo sem intervalo. Direto. O mínimo de intervalo possível. Ok? Ele tem a essência do circuito. Mas ele puxa um pouco mais para alta intensidade. Você pode trabalhar em blocos. Fechou o mini circuito 2. 2 minutinhos de intervalo. Vai lá para o mini circuito 3. Aí você volta para 8 repetições. Olha que legal. Agachamento sumô, supino inclinado com barra, cadeira adutora, crucifixo reto. O que eu fiz? Alternei por segmento e voltei a fazer musculatura de peitoral, conforme o mini circuito 1. E aí descansa mais uma vez. E se você quiser, um mini circuito 4, para fechar 2 blocos de 15 e 2 blocos de 8. Stiff, remada curvada, cadeira abdutora, pull down. Fechou? Olha que legal isso aí. O que a gente estima, pessoal? A gente estima que isso vai durar mais ou menos 15 a 20 minutos. Ok? Mais ou menos 15 a 20. Por aí. Ou seja, você pode ir monitorando esse volume ao longo dos minicircuitos. Vamos supor, você cumpriu aqui um minicircuito 1. E aí o aluno demorou 5 minutos para fazer e não 3. Opa, já levou o dobro do tempo. Tudo bem, risca e vai para o minicircuito 2. E aqui fez mais 5 minutos. E aí você pensou o seguinte, bom, mas eu quero que ele leve ali 15 a 20. Então você não precisa fazer o minicircuito 4. Para no 3. Tá tudo certo. Tudo certo. Então, aqui é apenas uma forma de prescrição. Uma forma. Dá para a gente conversar também nessa tela aqui até meio-dia. Até meio-dia a gente pode conversar. Tranquilo. Professor, eu posso fazer, então, começar com os blocos mais intensos em termos de RM, né? 8, 8 e depois fazer 15, 15? Claro. Sabe o que você pode fazer também aqui? A estratégia piramidal. Fazer um minicircuito 1 com 8. Um minicircuito 2 com 10. Um minicircuito 3 com 12. Um minicircuito 4 com 14 repetições. Você vai aumentando o volume ao longo das passagens e vai, claro, diminuindo a intensidade em relação às suas passagens. Beleza, meus queridos? Tudo certo? Então, ó, essa é uma proposta aí de você manipular isso. Mas eu vou mostrar mais uma tela para como que a gente pode ajustar isso, né? Então vamos discutir junto isso aí, também? Beleza?
Francisco, esse crossover na sala, você que mandou fazer, ou já comprou pronto? Sou o Francisco de São José dos Campos. Tudo bem, Francisco? Bom dia. Eu comprei no Mercado Livre, cara. Depois, se você quiser, você entra em contato comigo que eu te mando o link. É bem bom, tá? Bem bom. Me surpreendi. Não é caro, que é melhor ainda, né? E pra mim serviu. Pra mim serviu. Show de bola. E aí tem o crossover que ele tem polia em cima e polia embaixo. Eu sugiro comprar esse. Beleza? Depois você manda uma mensagem pra mim aí que eu te passo o link. Personal Thay Santos. Oi, Thay, tudo bem? Professor, para aluno que treina 4 vezes na semana, pode repetir? Pode repetir o que? O método, você diz? Sim. Você pode fazer a semana toda de circuito. A semana regenerativa. Eu sugiro fazer, daí no caso, quando você vende pelo menos uns 2, 3 ciclos de choque anterior. Quando o aluno ele vende 2, 3 semanas na paulada mesmo, mas aí é paulada, tá? Paulada, daí é paulada. E aí você entra com uma semana regenerativa, você pode utilizar os circuitos anteriores e aí colocar esse, trabalhando um ou dois circuitos, dois mini circuitos, porque esses circuitos aí você pode trabalhar com mais intensidade. Fechou? Ó, agora vamos discutir como que você pode manipular ali, né, o PHA, que é uma potencialização do método circuito. Ó. Mais uma ou duas vezes os mini circuitos, porém não é recomendado que o volume de treino seja superior a 60 minutos. E aqui eu estou falando de volume de treino em termos de tempo, tá? Porque o tempo da sessão é uma variável de volume, ok? Lá do treinamento esportivo, é uma variável de volume. Se a gente vai usar ou não vai usar, é uma outra coisa, mas que é. Eu costumo usar para cálculo da densidade, para calcular a densidade do treino, que é o tempo sob tensão dividido pelo tempo da sessão. Tudo bem? Porque se você reparou ali no circuito que eu fiz, de 27, 28 minutos, eu fiquei sob tensão boa parte do treino. Pelo menos uns 70% do tempo. Só porque o treino foi em baixa intensidade e moderada intensidade. Então, apesar de ter sido denso, ele não foi intenso. Não confunda intensidade com densidade. Okay? Não necessariamente a alta densidade vai causar uma alta percepção subjetiva de esforço. Beleza? Então, ó, no caso ali dos circuitinhos, né, você viu ali 1, 2, 3, 4. Eu posso passar mais uma vez? Pode. Se o aluno demorou, por exemplo, 20 minutos para passar pelos 4 mini circuitos, você repete, faz mais uma passagem, dá 40 minutos. Né? Mas toma cuidado, porque às vezes o aluno ele não tem esse tempo disponível, né? E você não vai ficar passando ali pelos circuitos com seu aluno, porque ele pode ter aí o aumento da percepção subjetiva de esforço da sessão. Ok? Número de repetições também você pode manipular, né? Variar o número de repetições, ou entre os mini circuitos, ou dentro do mesmo circuito. Era o que a gente já estava conversando, né? Você pode fazer 2 blocos de 8, 2 blocos de 10, um bloco de 8, um bloco de 10, um bloco de 12, um bloco de 14. Você pode fazer a ondinha, que nem eu mostrei para você, um bloco de 8, um bloco de 15, um bloco de 8, um bloco de 15. Ou você pode variar o número de repetições também dentro do método. Ok? Para isso eu vou voltar aqui para mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer com isso. Ó, quando chegar aqui no mini circuito 1, primeiro mini circuito 1, tá? Os exercícios que são de membros superiores serão 10 repetições. E os exercícios de membros inferiores serão 15 repetições. Você pode fazer isso. Então, o agachamento é 15. O supino é 10. A cadeira extensora é 15. O crucifixo é 10. Ok? Então, eu estou variando o número de repetições dentro do mini circuito. Aí você pode perguntar. Né? Inclusive, mais perguntas, manda aí, galera. Você pode perguntar, mas Moa, mas aí o volume não vai ficar desequilibrado? Porque eu estou fazendo 10 repetições, que é uma intensidade relacionada ao RM em torno de 70%, e estou fazendo 15 repetições com uma intensidade de 65% de um RM. Ora, meus queridos, então você faz o seguinte, você faz 2 treinos, um treino em PHA, membros inferiores 15 e superior 10, e no outro dia você inverte. Pronto, é uma estratégia, Tá vendo? A gente consegue, então, pelo número de repetições, também fazer essa estratégia. É claro que é mais complexo, você tem que ver se o aluno vai entender, se o aluno tem aquele aluno mais viajão, né? Então, eu sugiro, na verdade, fazer o bloco de repetições. Como eu mostrei na tela para vocês, o bloco de repetições. Acho mais interessante. E o aluno entende, ó, esse bloco aqui é 8, o bloco 2 é 15, o bloco 3 é 20, tá? Mas eu tenho como função de professor mostrar para vocês que tem essa possibilidade, tá bom? O intervalo entre os mini circuitos, né? Os intervalos podem ser até 3 minutos, é o mais sugerido, né? Porque se você fizer muito mais intervalo, perde a essência do método e você também aumenta o tempo de sessão, né? Lembra que o intervalo também vai estar vinculado ao tempo da sessão. Então, quanto menor o intervalo, mais intenso é o treinamento. Ou seja, né, você vai aumentar a percepção subjetiva de esforço se você utilizar alta intensidade. Olha que bacana, inclusão de exercícios aeróbios. Olha que bacana também.
certo? Você pode colocar naqueles intervalinhos ali, entre os minicircuitos. Ah, bati o minicircuito 1, vai lá, risquei. Só que tem aquele intervalinho. Aquele intervalinho você pode fazer um estímulo aeróbio. Muito legal, cara. Dá para fazer um estímulozinho aeróbio? Dá. Ó, o Francisco, esse é o que as mulheres gostam, porque não gostam de treinar superior. É uma estratégia. É aquela coisa, né, Francisco? A gente tem que analisar bem o perfil do aluno, né? Quem é esse aluno que está com a gente? Por isso que eu disse, eu não conheço o aluno de vocês. Quem conhece é vocês. Né? Então você pega a estratégia do que é, por exemplo, de um livro, do que é de um vídeo, de um curso nosso, e aí você discute. Por isso que eu gosto quando vocês voltam e conversam comigo. Porque não só eu tenho a possibilidade de ajudá-los nas dúvidas, mas também de eu aprender com vocês. Né? Isso é muito importante. Ou seja, você pode colocar esteira, bicicleta, elíptico, pular corda, entre qualquer outro exercício que você achar interessante, com estímulo aeróbio, né? Como forma aí de intervalo, como ao fim dos 4 minicircuitos. Então eu posso, por exemplo, da seguinte forma. A cada minicircuito, eu posso fazer aqui um aeróbiozinho. Ok? Eu posso fazer o seguinte, ó. Acabei o primeiro minicircuito, eu faço 2 minutinhos de caminhada na esteira. Exemplo, tá? Exemplo, só um exemplo. Fechei o minicircuito 2, faço 2 minutinhos de bicicleta. Fechei o minicircuito 3, faz 2 minutinhos de elíptico. Fechei o minicircuito 4, faço 2 minutinhos, por exemplo, de pula-corda, polichinelo, polissapato, enfim. Ou você pode fazer o seguinte também, ó. Minicircuito 1, pá, acabou, fechou. Eu descanso realmente, 2 minutos. Tomo uma água, né? Enxugo o rosto, suor, e vou pro 2. Ou seja, eu faço um intervalo passivo, ok? No final do circuito, quando acabar tudo, aí eu coloco lá uns 5 minutinhos de HIIT. Faço 3, 4 HIIT, por exemplo, na esteira. E aí você fecha o treino para completar o treino. Então são muitas possibilidades que você tem para potencializar o método circuito. Alguma dúvida aí, galera? Não? Nada? Vamos chegando ao final da nossa live aqui então. Ó, essa escala é a escala de Omni, adaptada. Tá? Adaptada, por que adaptada? Porque os bonequinhos foram adaptados e está publicado num e-book. Inclusive tem a autoria do professor Luiz Fabiano, né, junto com o professor Alex Ribeiro. Também é um grande cara que eu sugiro vocês segui-los. Seguir o professor Alex Ribeiro, um dos maiores pesquisadores de treinamento de força do Brasil e do mundo. Um grande cara. O professor Luiz Fabiano, lá de Dourados, teve a alegria de fazer o mestrado dele com orientação do professor Alex, né? E eles, claro, publicaram muitas coisas e entre essas publicações é um e-book que é gratuito, inclusive, se eu não me engano. Vai lá e conversa com o professor Luiz, que ele disponibiliza para vocês esse e-book. E lá nesse e-book tem essa escala adaptada, né, de Omni, né? Ou seja, o circuito, galerinha, é para ficar aqui, ó, tá? Na escala 4 a 5 no máximo, porque o 5 seria o moderado, né? Porque o 4 é pouco fácil, o 6 é pouco difícil. Na métrica, apesar de não ter essa métrica aqui, o que seria interessante para fazer uma revalidação, né? Seria interessante quando haver essa revalidação que tivesse aqui o moderado no número 5, né? Seria interessante, porque o moderado ele é o divisor de águas, né? 5, tá? Escala 4 a 5. O PHA, ele já vai aqui para o 7 até 8, tá? Você pode trabalhar essas diferenças aí em relação à percepção subjetiva de esforço. Você pode fazer isso, né, tanto como parâmetro ali dos exercícios, como para controle de carga interna. Só que lembra que para controle de carga interna tem que perguntar depois de pelo menos 10 minutos. 10 minutos. Tem que esperar 10 minutos para o aluno não ficar com a percepção do último exercício na sua cabeça, né, e relatar uma percepção diferenciada do que realmente é. E aí você pergunta como foi a sessão de treinamento e multiplica pelo volume de treino para você ter a carga interna. Né? E tem vídeos aqui no meu canal sobre isso também, é só curtir, beleza? Vamos lá, perguntas no Instagram aqui, vamos lá. Professor, quais são as exceções que não devo aplicar esse método? Exaustão, Franklin, tá? Exaustão. E o circuito, alta intensidade, certo? O circuito você vai até moderada intensidade e o PHA, que são os mini circuitos em blocos, você pode ir até a escala 7, 8, tá? Mas exaustão é algo que a gente não sugere para este método. A gente sugere para outros métodos de treino, mas não para esse aqui. Beleza? Galera do YouTube, tudo certo aí? Tranquilo? Ó, e também tem essa escala que eu deixo para vocês aí, pode printar, depois vocês podem assistir o vídeo aqui no YouTube. E também tem no meu livro essa escala, né? Eu coloquei lá no meu livro, que é a escala de Helms, que é a escala de repetições em reserva. Então aqui também você pode fazer o controle, né? No caso, o circuito, a gente trabalha aqui, ó, na
na escala 5 a 7, 3 a 6 repetições de reserva, porque é uma intensidade bem baixa, uma intensidade bem moderada. Já no PHA, a gente pode subir aqui para 8, 2 repetições em reserva. Também é uma proposta que eu sugiro para você utilizar. A escala de repetições em reserva vem crescendo no sentido de publicações e de aplicação prática. Então é uma ferramenta, é uma estratégia. Tanto a escala de Omni quanto a escala de repetições em reserva são boas ferramentas validadas e dignas para você controlar o seu treino. Moa, qual que eu uso? Cara, aquilo que for mais interessante para você na sua prescrição. Né? Eu não gosto de apontar e dizer, faz assim. Não, eu te mostro ferramentas, eu te mostro estratégias. Você, juntamente com seus alunos, organizam suas estratégias para isso. Beleza? Valeu, Adelaide. Muito obrigado aí. Tudo ótimo, tudo certo. Bom, galera, então, fecho aqui a nossa live. Foi um prazer imensurável estar com vocês aqui. Temos um novo livro sendo lançado agora, né? Manual Prático de Testes Físicos. Eu e o menino Gustavo Maito publicamos esse livro aí. Está saindo, já está na editora, está em produção. Né? Ou seja, já foi tudo. Esse livro aí que vai contar com a tecnologia QR Code. Ou seja, esse livro você vai assistir os testes físicos. A gente colocou QR Code dentro do livro. Você vai lá, pega o celular, bota no QR Code e você vai assistir como que faz o teste do SEMO de agilidade, como faz o teste do BIP para resistência, como faz o teste de um RM para força. Você vai assistir os testes, tá? Então quem tiver interesse nesse livro aí tem os links na descrição ou entre em contato comigo que a gente manda para você com muito carinho, muita alegria. O meu livro Teoria e Prática da Musculação, onde eu abordo esses métodos aqui que eu falei para vocês, tem tantos outros métodos de treinamento. Tá aí o sumário para vocês observarem, né? Eu vou desde a parte mais teórica mesmo, treinamento de força, até a parte prática, chegando lá no controle de carga de treinamento, como você manipula as variáveis na musculação, só musculação. Avaliação, prescrição e controle do treinamento. Esse livro aí também, já esgotamos uma edição, rápido, graças a Deus, né? Se vocês me permitem falar de religião, graças ao bom Deus. E esse livro aqui também já esgotou a segunda edição, estamos na terceira edição já, inclusive o professor André Berzotti, que vai estar comigo no Rio de Janeiro. Ele é o consultor, um dos consultores científicos desse livro aqui, e o professor Luiz Fabiano, que também está aí com a gente na live, está sempre com a live na gente aí, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Esse livro aqui nós já esgotamos também, 2 edições, já estamos na terceira, beleza? E eu fico à disposição aí, galera, de vocês, para qualquer dúvida, tá? Para qualquer coisa. Eu deixo aí sempre aquela frase final, né, que eu gosto de deixar aí para vocês. Há 3 caminhos para o sucesso: ensinar o que se sabe, né, generosidade mental, praticar o que se ensina, coerência ética, e perguntar o que se ignora, humildade intelectual. Sempre deixo essa mensagenzinha para vocês aí, que eu gosto muito e espero passar para vocês. Beleza? Alguma mais pergunta aí, galera, para eu poder encerrar e fazer meu lanche da manhã e domingar, né? Tem sol aí na cidade de vocês? Tem, cara. É para dar uma voltinha aí. Vamos lá, perguntas. Deixa aqui, ó. Perguntas. Usando... Vamos lá, calma. Francisco Souza. Uau, Mara, o quê? Maravilhoso. Obrigado, Francisco. Genildo, mestre, usando essa escala de repetições de reserva, podemos fazer uma média da percepção de cada exercício para conseguir a PCE do treino geral? Não, Genildo. O que você vai fazer é o seguinte, ó. Você pode anotar a PSE de cada exercício. Isso é legal, para você saber qual que exercício o aluno está cansando mais ou menos. Isso é show. Mas para o cálculo da carga interna, o aluno ele tem que ter a percepção do treino todo. Como foi o treino todo. Ele vai apontar para você como foi o treino. Primeiro, a frase ou a palavra. Ou seja, tá? Vou botar aqui, ó. Primeiro você vai perguntar para o aluno como foi o seu treino. Aí você tem que instruir o seu aluno. O treino como um todo. Tá? Pensa no treino como um todo. Aí ele vai dizer, foi um pouco difícil. Ok, um pouco difícil quanto? 6 ou 7? Aí ele vai dizer, um pouco difícil 6. Aí você anota, essa é a PSE do treino. Beleza, Genildo? Agora, você pode anotar a PSE de cada exercício, isso é legal. Né? Você está vendo, por exemplo, que o agachamento o cara não rende. Então o que você faz? Coloca ele no começo do treino, para render mais. Certo? Isso é legal, isso é show. Agora, para fazer a PSE do treino, aí você tem que perguntar como foi a sessão toda no final. Beleza? Instagram. Valeu, Franklin. Valeu, André. Show de bola. O André também tá aqui. O André lá de Itabaiana. Valeu, Thay. Tamo junto, Thay. Obrigado. Eu que agradeço as perguntas de vocês. Valeu, Luciano. Tamo junto. Obrigado, Franklin. Tamo junto, ó. Rio de Janeiro, tamo aí. Curso no Rio de Janeiro. Quanto que vai ser a hora e o local? Cara, a gente tá decidindo isso ainda, Patrícia.
mas em breve você saberá, tá? Fica ligado que tu vai saber quando vai acontecer tudo isso aí. Beleza? Galera, que mais aí? Vamos ver, continuando as perguntas aqui. Adelaide. Oi, Adelaide, tudo bem? Usando como regenerativa, devemos utilizar pesos mais leves? Sim, Adelaide. Sim, sim, tá? Essa questão do peso leve é relativo, tá? O que é o peso leve? Por exemplo, tá? Fazer 12 quilos no desenvolvimento, para mim, é leve. Mas, para um iniciante, pode ser pesado. Então, você vai ajustar o peso de acordo com a percepção subjetiva de esforço do aluno, certo? Por isso que o peso é relativo. Mas sim, peso leve, tá? Carlos Alexandre, o Carlos, grande Carlos, lá de Itabaiana, eu participei do curso com esse fera na cidade de Itabaiana, o cara é bom, o homem é espetacular. Obrigado, meu querido, tamo junto. Que bom que deu certo pra tu ir lá, né, cara? Eu lembro lá que a gente conversou, quase que tu não conseguiu ir, rapaz. Mas que bom que tu foi. Voltaremos lá, tá, Carlos? Dia 10 de julho, se eu não me engano, tá? 10 de julho, dá uma conferida no calendário, é um domingo, vai ter aquela imersão lá em Itabaiana. 3 dias de imersão. Luiz Fabiano, grande Luiz, forte abraço, meu querido, grande mestre, né? Um dos meus mentores na área aí. Também estaremos em Dourados, Mato Grosso do Sul, né, galera? Dia 23 de abril, né, professor? 23 de abril estaremos lá. Mais perguntas? Mais perguntas? Valeu, Genildo. Obrigado, querido. Que bom que você pegou aí a resposta. Qualquer dúvida, manda mais aí. Alguma dúvida mais, galera? Instagram. O que mais aqui? Instagram. Valeu, Luiz. Muito obrigado pela participação, cara. Muito obrigado pelas perguntas. Valeu. Estamos sempre conversando aí. Show. Agradeço. Valeu. Aniele, obrigado, minha querida. Grande professora Aniele também está sempre com a gente. Beijão, minha querida. Satisfação. Vamos lá. Mais perguntas? A fim de melhorar a resistência aeróbia, posso prolongar o circuito por até 4 semanas? Bah, cara, é uma pergunta boa. Eu não sugiro, Luiz, porque 4 semanas em baixa intensidade você pode destreinar o aluno, cara. Eu sugiro você colocar, se você quer prolongar, por exemplo, colocar 1 a 2 ciclos dentro do treino de choque ou fazer no máximo 2 semanas. A não ser que você vem de 4 semanas prévias na paulada. Se você vem 4 semanas prévias na paulada, certo? 4 semanas de choque, tá? Que é possível fazer. 4 semanas de choque, você pode colocar umas 2, por exemplo, de circuito, né? Para regenerar, certo? E mais? Francisco, venha para São José. Precisamos de um evento aqui. São José, eu acho que São José que você falou é São José dos Campos, né? São Paulo, né? Vamos estar em Campinas, cara. Não sei se é perto. São José dos Campos, vamos estar em Campinas também. Para usar circuito na semana de choque, eu posso diminuir as repetições de reserva? O Nicolas, lá de Goiânia, né, Nicolas? Pergunta, para usar circuito na semana de choque, eu posso diminuir as repetições em reserva? Sim. No caso, você vai aumentar, né? Você vai aumentar. Deixa eu ver se eu... É porque às vezes confunde, né? Você vai trabalhar aqui com uma escala menor, tá, Nicolas? Uma escala menor para o circuito. Repetições em reserva. No caso, você vai aumentar as repetições em reserva. Você vai aumentar as repetições em reserva. Ok? Por exemplo, o circuito, vamos supor, você está no treino de choque, tá? Vamos pegar o teu raciocínio. Treino de choque. Treino de choque, tá? Você está aqui com uma repetição na reserva e eventualmente fazendo algumas técnicas com falha, uma série ou outra, em um treino ou outro. Quando você vai para o circuito, você reduz a escala, aumentando as repetições em reserva. Show? Esperando por você em Salvador. Salvador, a gente precisa de um parceiro para levar lá. Se a gente encontrar um parceiro para levar para Salvador, nós vamos também, sem problema. Eu tenho um colega que eu estou falando com ele sobre isso aí, em Salvador, que é o professor Gustavo. Professor Gustavo, se eu não me engano, o professor Gustavo lá de Salvador, estamos tentando fechar em Salvador também, né? Mas se conhecer alguém, algum sócio, dono, proprietário, proprietária de academia, manda aí que a gente vai. Mais dúvidas aí, galera? Não? O pessoal tá saindo já também? E aqui no Instagram? Tudo certo, né? Então, encerrei. Deu por hoje. Um abraço para vocês, tudo de bom, bom domingo. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Obrigado pela participação e acompanhe ali no Instagram as novidades que vai vir coisas novas aí, certo? Para vocês, tá? Eu vou fechar no YouTube, ok? E vou ficar um pouquinho mais no Instagram aqui.